Olá, o meu objetivo hoje era simplesmente apresentar esse livrinho do Gene With, Um Ponto de Apoio à Palavra de Deus na Vida de Martinho Lutero. E eu ia dizer simplesmente, é um bom livro para quem quer conhecer Lutero ou para quem já tem uma pequena caminhada, um pequeno conhecimento, mas quer relembrar a história de vida de Lutero e a sua obra, o seu pensamento. Não é nada acadêmico assim para pesquisa, mas é algo de valor como revisão e uma leitura leve, bem agradável. É para gente da igreja, para um livro bem bom de se ler. Agora, eu ia falar sobre isso somente, mas aí folheando para relembrar, eu me deparei com um pequeno problema, que eu não sei se é um problema da tradução ou se é um problema da obra original. Quando o autor vai falar sobre as obras de Lutero, ele observa que os escritos de Lutero, que têm um valor muito grande até os dias de hoje, são os escritos de comentários bíblicos, né? A obra mais exegética do que propriamente os seus tratados mais teológicos, que não são a maioria, na verdade. Mas aí tem um pequeno problema aqui no trechinho que eu vou ler e já explico. Ele diz assim: os comentários de Lutero sobre Romanos e Gálatas são praticamente incomparáveis quanto à sua abordagem e seu poder evangélico. O que eu estranho de imediato é porque esses dois escritos de Lutero, o comentário a Romanos e a Gálatas, são separados por muito tempo, por décadas, e são escritos de características bem diferentes. É, o comentário a Romanos, ele é de 1515, 1516, ou seja, ele é pré-reforma, ele é de antes das 95 teses. E tem uma história muito peculiar, assim, e também características muito peculiares, né? É um texto em que Lutero defende de forma muito ríspida uma espécie de dupla predestinação, até sem muito cuidado, assim, cuidado digo pastoral, e, e que defende uma expiação limitada, de forma bem acentuada, né? É bem diferente do trato pastoral que Lutero vai ter por esses assuntos futuramente, né? Então, aí eu vou ler mais um pouquinho quando ele vai falar que o John Bunyan, o puritano, elogia o comentário aos Gálatas e diz que é a obra favorita dele, além da Bíblia, né, de todos os livros do mundo. E aí chega num ponto muito problemático, que eu acho que vamos elucidar o mistério. Quando ele fala de John Wesley, o anglicano que dá origem ao metodismo, e ele comenta aquele caso que é muito falado, né, de que o John Wesley participou de uma reunião com os moravianos, que são luteranos pietistas, em Aldersgate, em 24 de maio de 1738. Eles leram em alta voz o comentário de Lutero sobre Romanos. E aí ele cita um trechinho do próprio John Wesley comentando que ao escutar o comentário de Lutero sobre Romanos, o coração dele se aqueceu e ele reconheceu a grandeza da graça e que confiava somente em Cristo para a sua salvação. O problema é que historicamente ele não pode, John Wesley não pode estar falando do comentário de Lutero a Romanos, desse de 1515-16, porque esse comentário de Lutero a Romanos ele ficou perdido durante séculos ou esquecido durante séculos. O que Lutero escreveu passou por sua família e depois de 2 gerações por aí foi parar na biblioteca de Berlim. E uma cópia que existia, que foi parar em Heidelberg, depois da Guerra dos 30 Anos, foi levada como espólio para o Vaticano e ficou no Vaticano. Isso um bom tempo antes, então, da vida de nosso querido John Wesley. E aí só no comecinho, em 1899, que o então Papa abriu a Biblioteca do Vaticano para pesquisa de acadêmicos. E aí no comecinho do século XX, o texto do comentário de Lutero aos Romanos foi como que redescoberto. E aí foram atrás do original, e aí, claro, estava lá na Biblioteca de Berlim. Mas durante esse período todo,
lá desde antes da vida de John Wesley, Guerra dos 30 Anos, final da Guerra dos 30 Anos, até o comecinho do século XX, ninguém estudou esse texto, ninguém lia esse texto de Lutero. Aí a questão é, o que então que estavam lendo, né? E aí é o problema, que não sei se é de tradução ou do original um lapso, né? Não é o que a gente chama de comentário aos Romanos, que estava sendo lido para John Wesley. É o prefácio a Romanos. É o prefácio. E aí sim, aí faz todo sentido. O prefácio é um texto que circulou abundantemente, que em todo o tempo e que foi muito lido e certamente provocou essa reação em John Wesley. E o prefácio não é daquela época de pré-reforma nem do comecinho da reforma. É um trabalho muito mais maduro de Lutero, né? Como mais maduro é também o comentário aos Gálatas. Não tem nada a ver com aquela época inicial do reformador. O problema é que o termo que foi usado aqui é comentário, né? O mesmo termo para Romanos e Gálatas. E depois ele fala, os moravianos leram em voz alta o comentário de Lutero sobre Romanos, né? O ideal seria deixar bem claro, não o comentário, o prefácio. O prefácio. No caso de Gálatas com Bunyan, eu imagino que seja assim o próprio comentário aos Gálatas. Que, claro, mesmo como os comentários, eles têm uma característica talvez diferente do que a gente quer de um comentário bíblico atualmente, né? Eles eram, na verdade, as preleções de Lutero em suas aulas. E até por isso, Lutero não revisa esse comentário dele para Romanos e não continua trabalhando nesse texto, porque não muito depois, né, do início da reforma, a gente comentou isso outro dia, que Melanchthon chega, a Wittenberg assume o ensino de grego e um tempo depois assume o ensino de romanos também. Então, para Lutero, Melanchthon está cuidando da Epístola aos Romanos e trabalhando nela detidamente. Então Lutero não precisa voltar a Romanos, né, a trabalhar com Romanos, e como ele não vai dar a aula, ele também não revê o seu texto. O que eu disse sobre o texto do comentário a Romanos, é claro que pode haver discussões, para mim está muito claro ali uma visão bem diferente do ponto de vista pelo menos pastoral com relação ao que vem depois. Alguns vão dizer assim, não, mas há uma continuidade ali, já dá para perceber ler Evangelho, né? Não dá para fazer uma ruptura absoluta entre Lutero daquele comentário e o Lutero posterior, mas há diferenças e nessa questão específica é, é bastante radical. Eu, quando li esse texto, eu li comparando a explicação de Lutero e de Calvino, e Calvino parece muito mais um doce de pessoa do que Lutero, comentando sobre a condenação, né, dos seres humanos, dos não eleitos, né? Pois bem, até aqui era esse comentário, mas de qualquer forma eu volto a dizer, né, é um bom livro para conhecer a obra de Lutero. E aí qualquer dúvida, converse, né? E é um bom livro para motivar também boas conversas e questões, curiosidades e coisas pouco faladas no nosso meio, inclusive, no meio luterano, inclusive, sobre Lutero. Um grande abraço e até a próxima.